finalmente chegamos a falar agora de uma parte que eu particularmente adoro falar sobre isso. Tem muito a ver comigo, eu sou um cara extremamente comunicativo, sou um cara extremamente vendedor e adoro também fazer um marketing. Então agora a gente vai estar falando sobre marketing e vendas. Por que marketing e vendas? Cara, uma coisa está diretamente ligada à outra. Se eu tenho um bom marketing do meu produto, obviamente isso vai impactar num bom resultado de vendas. E também o contrário é uma regra, tá? Se eu tenho uma boa estratégia de vendas, isso automaticamente vai impactar no meu resultado de marketing. E aí eu dividi para vocês aqui, como nós estamos falando aqui sobre confecção, tal, muitas pessoas que estão nos vendo, talvez você, fala assim, tá Eduardo, mas se eu for trabalhar com atacado, o mesmo marketing que eu vou fazer para o atacado serve para o varejo? Ou se eu for fazer varejo, mas como que eu posso me comunicar com o pessoal do e-commerce? Bom, só para você entender um pouco, fala assim, o Eduardo ele é um cara formado em marketing, isso, aquilo. Não, mas eu sou um cara que tem a pegada do dia a dia. Eu tenho loja de atacado, eu tenho loja de varejo e eu também tenho meu e-commerce. E óbvio, eu tenho uma equipe que me assessora em todos esses momentos, só que eu vou mostrar e vou compartilhar com vocês quais foram as estratégias que eu criei desde quando eu comecei. Antes mesmo de eu ter equipe, antes mesmo de eu ter aí uma galera que me assessorasse, eu mesmo que fui fazendo e criando as minhas próprias estratégias para poder ter os resultados que eu tenho hoje. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quais foram as estratégias que eu usei e que deram muito certo para mim, para que eu pudesse atingir os resultados que eu tenho hoje. E aí eu vou começar colocando aqui para vocês, vem comigo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar falando então sobre a questão do atacado, galera. Questão do atacado. Eu comecei a minha confecção focando no público de atacado. E aí como que eu comecei, quais foram as estratégias que eu coloquei, tanto de vendas e de marketing, para que eu pudesse ter o resultado do atacado. E aí quando a minha empresa atingiu um patamar já, que a gente já estava com volume grande de produção, volume grande de venda, faturamento e tal, foi aí que nós partimos para o segundo, que foi o varejo, e depois que nós já estávamos, se não me engano, acho que indo para a nossa quarta loja de varejo, aí que nós lançamos o nosso e-commerce. E aí uma coisa hoje impulsiona a outra. Hoje os três se comunicam como se fosse uma linguagem única. Bom, vamos supor que você começou a sua produção, você fala assim, putz Eduardo, eu estou aqui com a minha produção, eu tenho, sei lá, 1000 peças prontas e eu preciso começar a vender isso. Lembra que eu falei para você lá atrás, quando nós começamos, eu falei para você que quando você for começar a sua produção, não é só você começar a produzir por produzir, não, você tem que já ter um foco quando você começa. Então assim, se eu comecei uma produção, fiz ali 1000 pecinhas, tenho lá, sei lá, 10 modelos, 100 de cada, tal, você tem que definir lá atrás qual é o público que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar, lembra que a gente falou sobre o mercado de atacado informal, o mercado de atacado formal, a gente falou sobre a questão do varejo e a questão do e-commerce, certo? Aí você já definindo lá atrás, porque você já consegue alinhar o produto específico com o seu avatar e tudo mais, e já pensando em como que você, para quem que você vai vender. E aí você tem que entender o seguinte, qual é a linguagem que eu vou usar para me comunicar com cada um dessas etapas, vamos dizer assim, de vendas. Quando eu já comecei, eu vi o seguinte, Eduardo, vale a pena trabalhar com representante? Representante é o seguinte, o representante ele vai ter que sair com uma mala, com um mostruário, ele vai ter que visitar clientes, aí ele vai pegar um pedido, ele vai trazer para você para que você comece a produzir. Só que aí, hoje o mercado, galera, ele está mudando demais. O mercado hoje, o que é? O atacado, ele abastece o varejo, certo? O atacado, a função do atacado é abastecer o varejo. Só que o varejo hoje em dia, ele não trabalha mais com estoque. Dificilmente você vai ver as marcas, até mesmo as grandes marcas, estão trabalhando com qual modelo hoje? Fast fashion. O que é o fast fashion? É você ter o produto certo na hora certa. Por isso eu bati tanto na tecla do tempo de produção.
que assim, o varejo hoje em dia ele não trabalha, ele trabalha com o estoque do atacado. Ou seja, o varejo hoje em dia ele vende, aí ele vem no atacado, repõe. Aí ele vende, vai no atacado e repõe. Ou seja, esse modelo de representante, não quero dizer para você que não funciona mais. Veja bem, não é isso que eu estou dizendo. Funciona? Funciona. Mas essa é uma estratégia, no mercado atual, ela é a médio longo prazo. Não é mais uma estratégia de venda para quem está começando agora, ou mesmo você que já está no mercado há algum tempo, você virar para mim e falar assim, poxa, mas os meus representantes e tal. Você tem que entender o seguinte, o que é o representante? O representante, ele é um cara que ele vive de vendas. Então ele vai optar em sempre ter ali como preferência de mala dele aquela marca que está dando mais resultado para ele. Ele vai dar preferência para aquela marca que já paga as contas dele. Certo? Então, quando ele agrega um produto novo ao modelo de representação dele, ele vai encaixar a sua peça, mas ele vai encaixar de acordo, tipo assim, ele vai tentar vender primeiro aquilo que ele já tem o hábito de vender, e aí depois ele vai virar e falar, olha, mas eu tenho essa outra marca aqui também, quer dar uma olhadinha? Tal. Só que aí o cara que já é do varejo, que está atendendo o representante, o que ele vai fazer? Ele vai olhar e vai falar assim, olha, mas eu já estou trabalhando com essa marca, os meus clientes já estão acostumados com essa marca, se ele comprar de você, ele vai comprar muito pouco, que ele vai falar assim, cara, eu vou comprar só um pouquinho para testar. Ou seja, se você for depender desses pedidos que vai vir dos representantes para que você possa começar a sua produção, meu amigo, até você começar a sua produção, olha, a coleção já passou, a estação já mudou e aí a tua chance de errar é muito grande. Então, o que eu quero dizer aqui, com essa estratégia do representante, é assim, cara, não é uma coisa ruim, volto a insistir, não é que é ruim, mas se você está começando, ou se você que está assistindo o meu vídeo que já tem uma confecção e que você acha assim, puxa, eu estou querendo agregar representantes aqui na minha coleção, no meu modelo de negócio para poder aumentar as minhas vendas, você tem que entender que isso vai levar tempo, tá? Não é uma estratégia de curto prazo, ok? Porém, existem outros tipos de representantes que são representantes que hoje nós chamamos como se fossem guias. O que são guias? Isso existe no Brás, eu vi aqui no Brás, quando eu estive lá em Caruaru eu vi, em Toritama eu vi, quando eu fui em Cianorte eu vi, em Maringá eu vi, em Fortaleza eu vi. O que são guias? São os representantes locais que eles já têm ali alguns clientes que ele acompanha esses clientes e ele leva esses clientes até os lugares onde ele acha que, pô, isso aqui encaixa para o meu cliente e tal, não sei o que. Normalmente, óbvio, ele vai levar nos lugares onde paga uma comissão melhor, os lugares que pagam a comissão em dia. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a Black, o mercado de moda masculino era um mercado que estava passando por uma fase, todo mundo fabricando feminino, o mercado de moda masculina assim estava bem xoxo, tal, não sei o que. Então, esses representantes não eram valorizados. Eu identifiquei isso, falei assim, opa, peraí, se os caras não estão sabendo valorizar esse representante, eu vou valorizar esse representante. Então o que eu fiz? Eu comecei a pagar 5% de comissão, enquanto as outras empresas pagavam 3%, e eu comecei a pagar as comissões à vista. Isso fez com que esses representantes, esses guias, viessem todos trabalhar para mim. Por quê? Eu motivei, eu incentivei, e eu tinha o produto certo, no time certo, e aí foi uma junção de coisas. Aí eu trouxe esse cara para trabalhar comigo. E aí isso foi alavancando vendas e vendas e vendas e vendas, tanto que eu não trabalho até hoje e por enquanto eu não pretendo trabalhar com esse modelo de representante que é o cara que sai com a mala para vender. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esse modelo. Por N fatores, como eu lanço muitos modelos, e é como eu falei, cara, eu tenho que lançar modelo rápido, eu tenho que vender rápido, então eu não tenho tempo do cara pegar uma mala, de visitar o cliente, tirar pedido, não sei o que, não. Hoje em dia tá tudo muito rápido, galera. Hoje em dia você tem redes sociais, você tem o Instagram, que é uma ferramenta fantástica de venda, você tem Facebook, o próprio WhatsApp é uma baita de uma ferramenta de vendas. E aí o que eu vou dar? Algumas dicas valiosíssimas que eu vou dar para você que quer entrar nesse mercado de atacado. Primeiro,
Identifique dentro aí da sua região, quando você começa a criar o negócio, quando você já, putz, eu comecei a criar aqui a minha ideia do meu produto, não sei o quê, paralelo a isso, você já tem que começar criando a estratégia de venda. Você já tem que começar pensando, putz, eu posso vender assim, eu posso vender assado, e vai colocando tudo isso no papel. Vai colocando isso no papel. Quem seriam os seus possíveis clientes? Porque quando você constrói o avatar, você não constrói o avatar imaginando como que é esse cara, qual é o comportamento dele, tal, para você poder ter uma linha de criação de uma coleção. E aí, quando você chega aqui na parte da venda, o que você vai imaginar? Como que eu venderia? Qual seria o perfil do meu cliente? Para quem esse produto encaixa? E tal, e tal. E aí você começa a desenhar isso também, como se fosse o seu avatar de compra, certo? Que aí você vai criando assim, tipo, meu, o perfil da loja que eu vou atender tem que ser esse, tem que ser esse, tem que ser esse. Porque às vezes não adianta você criar um produto e pensar assim, putz, eu vou criar um produto que é normal. Eu vejo isso acontecer todo santo dia, acontece isso aqui no Brás. Por exemplo, você tem grandes redes de magazines que fazem compras gigantescas aqui no Brás. Aí todo dia aparece alguém querendo ser o esperto da vez e fala assim, não, porque eu vou começar aqui, eu vou fazer um mostruário, que não sei o quê, porque eu vou visitar, vou citar alguns nomes aqui, vai, eu vou lá no Torra Torra, porque eu vou lá no Lojão do Brás, porque eu vou não sei aonde, porque os caras compram pedidão de 10 mil por modelo e não sei o quê. Putz, mas tem 50 caras fazendo isso. Aí você cai no que eu falei lá atrás, você não está vendendo produto, você está vendendo preço. E aí pessoal, tá gostando dessa videoaula? Então clique aqui no se inscrever e fique ligado que você vai receber uma notificação para continuar assistindo não só a próxima aula que é essa e todas as outras que vão vir por aí. Muito obrigado!